você tem que se familiarizar. A hora que você tiver um tempinho, você dá uma lida com calma nesse computador de voo por completo. Você tem que ler por fora as informações que ele dá, ó. Aqui fora é libras, aqui fora é litro, aqui fora é altitude verdadeira, distância. Aqui isso é importantíssimo, ó. Milhas náuticas e milhas terrestres, ó. Tem essa setinha branca, ó. Combustível, para você se familiarizar onde é que ele está mais ou menos, quilômetro. E aí vai, pés, esse é importantíssimo, pés é o que você usa muito. Aqui fora também tem o VA, que é a velocidade aerodinâmica. Eu não vi ele aqui ainda, aqui ó, VA, velocidade aerodinâmica. Depois, com o tempo, você lê por dentro aqui todas as informações que ele dá, beleza. Outra coisa importante é você focar nessas duas tabelinhas aqui. Essa tabelinha da esquerda, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Cálculo de altitude verdadeira. Tem questão na prova, inclusive da ANAC, que ele vai perguntar isso aqui, cálculo de altitude verdadeira. Para ele lhe perguntar isso aqui, ele tem que fornecer para você temperatura do ar com altitude de pressão. Altitude de pressão é o nível de voo. Ele tem que lhe dar essas duas informações para você, duas na realidade não, ele tem que dar duas e mais a velocidade, para você conseguir essa terceira informação aqui. Isso ele dá para você. Quando ele pedir altitude verdadeira, você tem que lembrar, porque está do lado esquerdo, você vai usar essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo essa seta aqui, ó, lado esquerdo, você usa essa tabela. Porque essa tabela e essa aqui são a mesma coisa. Ela compara altitude com temperatura. Aqui compara altitude com temperatura. Só que para você saber qual você vai usar, essa da esquerda você utiliza como já está escrito aqui. Se ele der altitude e temperatura, ele pedir altitude verdadeira. Aqui ele vai lhe dar altitude e temperatura para pedir, para você informar para ele velocidade aerodinâmica, está aqui, ó, cálculo de velocidade aerodinâmica, VA, ou altitude e densidade. Se ele quiser uma dessas duas informações, você vai utilizar isso aqui, beleza? Agora eu vou mostrar para você como é que você utiliza aqui. Vamos supor, porque se o ideal se ele estivesse com aquela prova lá, mas vamos lá. Altitude, vamos supor que ele peça para você a altitude verdadeira, e ele dê para você que a aeronave está no nível de voo 300 e a temperatura está 0 graus. Se ele pedir a altitude verdadeira, você vai utilizar isso do lado esquerdo aqui, ó. Esse de baixo, como aqui já diz, ó, altitude de pressão. É sempre o de baixo é altitude, como aqui também o de baixo é altitude, e o de cima é temperatura. Aqui, ó. Você vê que vocês veem aqui, ó, menos 20, menos 40, tá vendo? Então esse azulzinho aqui equivale à temperatura. Tem até dizendo aqui, ó, a setazinha, ó, temperatura do ar. Ó, a temperatura do ar é esse de fora, como é esse aqui, ó, temperatura do ar. Ó, a seta indicando aqui, tá vendo a seta mostrando? Temperatura do ar, embaixo a altitude de pressão ou nível de voo. Se ele deu o nível de voo 300, você pega esse número 30 aqui, ó, número 30, e iguala, e ele deu a temperatura 0. Você pega 300, ó, aqui, ó, tá vendo? Você iguala o nível de voo, que hipoteticamente foi 300, com a temperatura que é 0 grau. Na hora que você igualou esses dois aqui, ó, igualou, você já respondeu 90% da questão, que igualou isso aqui. Aí ele vai informar para você, ele vai dar, por exemplo, a velocidade indicada. Ele vai dar para você a velocidade indicada. Vamos ver o que tem aqui, ó. Altitude verdadeira se lê sobre a escala de altitude calibrada. Então o que é que acontece? Nesse caso aqui, ele vai lhe dar uma velocidade indicada e vai lhe cobrar essa... O que é que ele vai cobrar aqui? Ele está pedindo para você a altitude verdadeira. Então ele vai lhe dar uma VA aqui. Na realidade ele vai lhe dar uma VA. Vamos supor que a VA que ele dê seja para você 90. Como é que eu sei que esse 90 é de fora? Porque quando ele der VA, como aqui eu já lhe mostrei, VA sempre é o de fora. VA, como é que eu sei que é de fora? Está escrito aqui, ó, VA de fora. Então se ele lhe deu, quando ele vai lhe pedir a altitude verdadeira, ele vai lhe dar tipo um VA. A VA é 90.
Lembre, ele deu para você primeiro a altitude de voo, lhe deu a temperatura, você igualou, e agora ele lhe deu a VA, 90. Ele quer saber qual a altitude verdadeira. 90, você vem aqui, equivale ao de baixo aqui, ó. 90 é o de cima, daqui embaixo. 70, aí você vai vendo aqui, ó. 70, aqui é 80, aqui deve ser uns 77, mais ou menos aqui, ó. É como se a altitude verdadeira fosse 77. Então aqui foi para a altitude verdadeira. Por lado de cá, ele vai pedir para você, vamos supor, velocidade aerodinâmica. Esse é o que ele mais pede, a velocidade aerodinâmica. Vamos comparar com o mesmo exemplo. Você esteja no nível de voo 300 e temperatura 0 grau. Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, altitude 300 seria o de baixo aqui, ó. Altitude de pressão é esse de baixo. E do lado direito aqui, ó, altitude 300. Já a temperatura aqui em cima, aqui é invertido. É invertido não, aqui em cima a temperatura, embaixo a altitude de pressão. Aqui em cima é temperatura, embaixo a altitude de pressão, a mesma coisa, na realidade. Eu falei invertido porque as cores aqui são diferentes, mas as posições aqui são as mesmas. Então, como o que ele quer é velocidade aerodinâmica, está do lado direito aqui, ó, tá vendo aqui, ó, cálculo de velocidade aerodinâmica, tá aqui do lado direito. Então, nível de voo 300, vou repetir o mesmo exemplo anterior. Olha o nível de voo 300 aqui, tá vendo? 30. E ele deu que a temperatura é 0. Então você vai comparar aqui, ó, 300 com 0 grau. Se você já igualou esses dois aqui, você já respondeu 90% da questão. Ele quer a velocidade aerodinâmica, ele quer a velocidade de fora. Para você saber a velocidade aerodinâmica, ele vai ter que lhe dar também a velocidade indicada. Isso aqui funciona como uma regra de 3. Ele sempre dá para você 3 informações, para você buscar a quarta. Primeiro ele deu o que para você? Nível de voo, que é altitude e pressão, e deu temperatura. Deu 2, não foi? Você igualou. Agora ele vai lhe dar uma terceira, que é a velocidade indicada, como se fosse de dentro. A velocidade indicada é sempre de dentro. E ele quer o que? É de fora. Tudo isso aqui é uma regra de 3. Ele dá 3 informações e busca uma quarta. Então, vamos supor que a velocidade indicada que ele deu fosse 120 nós. Aí você procura 120 aqui. Aqui seria 100, onde é 11 seria 110, aqui seria 120. Então, onde deu 120, o tracinho aqui, você puxa para cima. Você puxa para cima. Então, aqui a velocidade indicada que ele deu 120, na realidade a aerodinâmica aqui seria 213. Aqui a setinha, ó. Aqui não, seria aqui, ó, seria 210 aqui, ó, na direção do 12, tá vendo? Que equivale a 120. A velocidade aerodinâmica aqui da sua aeronave seria a resposta 210 de nós. Porque 210 está na direção do 120 aqui, ó. Na direção do outro. Então aqui eu mostrei a você duas coisas. Mostrei como calcula a altitude verdadeira e mostrei velocidade aerodinâmica. Agora tem outra coisa que ele pergunta, inclusive a prova da ANAC, é quando ele fala em relação a número MET. Ele dá para você a mesma coisa, ele dá para você uma temperatura, dá uma temperatura, vamos supor que ele deu para você e pede número MET, e a proporção aqui, ele dá uma temperatura, ele dá uma velocidade aerodinâmica para você, e ele quer saber a proporção de número MET. Vamos supor que a temperatura, aí o que você faz? Quando ele dá a temperatura e pede a você o percentual de MET, a primeira coisa que você faz é nesse quadradinho do meio aqui, você vai procurar onde está escrito MET, ó, você vai virando para a esquerda, você vai procurar MET, até aparecer a palavra MET, aqui apareceu aqui, ó, não, esse quadradinho aqui, ó, de cima, MET, aqui o número é índice MET, tá vendo? Pronto, você achou aqui escrito índice MET, vamos supor que ele diga para você que seja a temperatura 25 graus negativo, ele dá para você isso na questão, ele pede o índice MET da temperatura negativa, menos 25 aqui. Se aqui é 0,
menos 25 está para a direita, tá vendo? Olha o menos 50 aqui. Se fosse mais uma temperatura positiva, estaria para a esquerda. Então, vou procurar o menos 25 aqui, ó, dá mais ou menos aqui. Pronto. Que a metade de 0 para 50 é 25. Pronto. Isso ele lhe deu. Outra coisa que ele vai lhe dar é a velocidade aerodinâmica. Ele vai lhe dar na questão. Você já comparou aqui a temperatura. Bom dia, meu querido. A velocidade aerodinâmica, vamos supor que ele dê para você que a velocidade aerodinâmica foi de 300 nós. A velocidade aerodinâmica está por fora, sempre por fora. Como é que eu sei? Que está escrito aqui, VA. VA aqui, ó, como eu lhe mostrei aqui, ó, VA. Se ele deu por fora a velocidade aerodinâmica 300, aqui, ó, 300, você puxa 300 para baixo e vê quanto é que vai dar aqui. Aqui seria a proporção de número MET. Aqui dá mais ou menos 48%. Então aqui seria 48%, 0,48 ou 48% do número MET, a velocidade. Com isso aqui, tem outras coisas também que eu poderia explicar para você sobre pés. Quando você quer transformar pés em metros, é uma coisa que cai bastante. Está vendo aqui pés? Isso aqui cai bastante, ó. Tem pés aqui. Você vai procurar metros aqui por dentro, aqui, ó. Pés para metros. Você vai procurar aqui e igualar duas setinhas. Aqui, litros. Aqui achei metros aqui, ó. Metros. Pronto. Aqui, ó. Ó o nome metros. Metros. Ó a setinha. Ó, pés a metro. Tá vendo aqui? Se você igualou os dois aqui, você transforma tanto pés em metro, quanto metro em pés. Pronto. Aqui está facílimo. Vou dar um exemplo: 5.000 pés. Aqui, ó. Ou 5.000 metros. O de dentro, como é que eu sei que pés está fora ou metro? Como é que eu sei? Está simples. Onde é que pés está escrito? Pés não está escrito fora? Então, aqui fora sempre vai ser pés. Onde é que metro está escrito? Aqui no branco. Então aqui sempre vai ser metro. Então vamos supor que ele deu uma questão para você que uma aeronave está a 4.500 metros. Quantos pés seria? Aqui, ó. Aí só é você comparar aqui, ó, colocar na mesma direção aqui, ó. Aqui 4.500 pés equivale aqui 4.500 pés. Está equivalendo aqui, ou metros equivale aproximadamente a aqui a direção que ele está dando, ó, 4.500, não está dando na direção do 15, tá vendo? Está dando menos um pouquinho, ó o tracinho do 4.500, está na direção dessa? Não, está antes, então aqui é como se fosse 14.000, aqui é o 14, tá vendo? 14.700. Então 4.500 metros equivale a 14.700 pés. E se fosse o contrário, vamos supor que ele dê para você 9.000 pés para transformar em metro. Não, vou botar aqui 8.000 pés. Pés é por fora, porque você já sabe que pés está aqui por fora. Você faz aqui, essa é a mesma coisa, iguala metros com pés aqui, ó, o nome metros. Olha pés aqui, você iguala os dois, igualou. Pés é por fora, ele lhe deu 8.000 pés, quer saber quantos metros são. Então aqui são, você procura o 8 aqui, esse 8 você agrega 3 zeros aqui, 2 zeros, virou 8.000 pés. Qual a direção do 8? Está dando aonde aqui? Em 24 e alguma coisa, tá vendo? Ó? Aqui é 24, aqui é 25. Então aqui equivale a 2.450 metros. Então 2.450 metros equivale a 8.000 pés. A mesma quantidade de zero que você botar em cima, você bota embaixo. Aqui em cima eu botei 2 zeros para virar 8.000. Aqui embaixo aqui eu botei 1,50 e mais um zero, eu botei mais 2 dígitos, virou 2.450. Então esses são os principais. Depois eu passo mais coisa para você.